tarde! Tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Segundo dia da live sobre a imersão Homens e Mulheres Experience, que vai acontecer no dia 26/4 aqui em Uberaba, Hotel Daim, né? Então vamos para a segunda live. Hoje nós vamos recapitular um pouquinho com vocês o que nós falamos ontem e vamos trazer um conteúdo novo. Hoje nós vamos falar da causa do desequilíbrio da energia ou da polaridade masculina e feminina, tanto no homem quanto na mulher. Lembrando que esse conteúdo é tanto para homem casado, mulher casada, quanto homem ou mulher solteira. É para ambas as pessoas. Se você é homem ou mulher, é para você, tá bom? É ou não é, Vera? É isso. É uma forma de você se encontrar, né? E encontrar com aquilo que você está carregando numa mochila que não é sua. Muitos dos seus comportamentos não são seus, foram colocados em você. Então é uma forma de você abrir essa mochila e tirar essa bagagem que está tão pesada e viver uma vida mais leve. Esse conhecimento ele é libertador, né? Esse acesso que nós tivemos a essas informações libertou tanto a nós primeiro, né? Nos libertou algumas pessoas próximas de nós que já nós compartilhamos e hoje decidimos ajudar em massa as pessoas, né? Ajudar em massa, né? Fazer um trabalho em massa para ajudar o máximo de número de pessoas possível. Porque nós sabemos que é uma dor permanente na vida do homem e da mulher. E as pessoas não sabem por que isso acontece, né? Porque elas não têm ação, porque não têm proatividade, porque não têm atividade, ação, não tem conquista, não tem às vezes prosperidade. E tudo está ligado a esse assunto que nós estamos tratando com você, nós estamos transbordando. Ele vai libertar sua mente, vai trazer um conhecimento libertador e, consequentemente, transformar a sua vida inevitavelmente. É ou não é, velho? Não tem jeito de você acessar esse conteúdos como esse, e não passar por transformação na sua vida, porque é uma forma de ampliar a sua ótica, ampliar a sua forma de pensar. Literalmente é uma forma de expandir a sua consciência sobre seus programas mentais, sobre a sua mentalidade. Então você começa a observar por que os padrões se repetem, e com isso você vai jogando luz, e não tem como a sua vida não mudar. Eu acredito que se você já participou de alguma das nossas imersões, mentorias e até dos nossos cultos, encontros com Deus na nossa igreja, não tem como você sair com a mesma ótica da vida. Só que quando eu falo sobre cura, né? Quando eu falo sobre a reprogramação mental, eu sempre falo que a cura, ela vai trazer um nível e a reprogramação mental vai trazer uma expansão. Então você chega num nível que você começa a se sentir bem, se amar, você começa a viver com mais leveza, e aí você vai querer romper, não é isso? Você vai querer mudar o seu estado atual, e aí você vai precisar de uma nova ótica, de uma nova forma de ver a vida. E aí vem então a renovação da mente, a reprogramação mental, que é feito, né, pouquinho a pouquinho, mas que tem um efeito muito grande. A gente trabalha de pouquinho a pouquinho, mas cada libertação que você passa na sua mentalidade tem uma repercussão e um efeito muito grande. Então não tem como você participar de conteúdos como este, participar de imersões como essas e não ter a sua vida alterada. Não tem jeito, né, Elton? Exatamente. Então nós vamos recapitular um pouco sobre o que nós falamos ontem para você na live, na primeira live. Nós vamos passar bem rápido para você lembrar o que nós falamos ontem e vamos trazer a causa do porquê o desequilíbrio da polaridade masculina e feminina está atuando na vida da mulher e do homem. Porque o desequilíbrio, lembrando, gente, que o desequilíbrio ele não é bom em nenhuma área, nada, nem a mais nem a menos. O que é bom é o equilíbrio. Exatamente. E esta informação ela vai trazer você de volta para o seu estado natural. Tá? Essa compreensão desse assunto vai trazer você de volta ao estado natural. Seu relacionamento vai melhorar, as suas finanças vão melhorar, o seu convívio familiar vai melhorar, o seu convívio profissional vai melhorar, porque quando você olhar para alguém, você vai notar na hora se essa pessoa está vivendo em um desequilíbrio na sua vida. E quando você identificar isso, você já vai dizer, não, essa pessoa precisa ser equilibrada novamente, ela precisa voltar ao seu estado natural. Então você já não vai ver essas pessoas do mesmo jeito que antes, como suas inimigas, como suas perseguidoras,
como aquelas pessoas que é contra você, porque elas não são. Elas estão vivendo em um lugar de desequilíbrio. Então você vai a um estado de maturidade. Exatamente. Você vai passar a um estado de maturidade e, consequentemente, a sua vida vai melhorar na hora. Principalmente a vida relacional. A sua vida relacional, seja pai, mãe, irmão, irmã, familiar ou conjugal, namorado. Sua vida relacional vai melhorar na hora, a partir desse conhecimento. E vai melhorar também a sua perspectiva nos relacionamentos, porque você vai entender o quanto essa necessidade de controle ou essa passividade, ela é uma reação de algo que está em você. Inclusive, a falta de ação, a falta de movimento. Então vai ficar tão prazeroso, tão leve, que você vai fazer a sua vida acontecer. É isso mesmo. Então é uma oportunidade que nós estamos dando para você de vivenciar isso na prática. Não tem como só aqui na live a gente compartilhar todo o conhecimento sobre esse assunto. Não, e precisa de um processo, né? Precisa de um processo e um programa de reprogramação que nós vamos aplicar na imersão. Nós vamos aplicar o programa de reprogramação mental na sua mente, no estado que você está, no presencial. Né? Nós vamos fazer as técnicas de reprogramação lá no presencial para você ser liberto. Então vamos recapitular aqui o que nós falamos ontem. Então, no primeiro período da nossa live ontem, a primeira parte, nós falamos quais são as dores e as queixas de mulheres que estão com a polaridade masculina mais alta do que o normal. E isso, gente, é o que está instalado na sua mente, te controlando inconscientemente. Tá? Ele vai só citar os tópicos e a gente já vai para as causas. O primeiro desequilíbrio, quando vamos falar da mulher, depois nós vamos falar do homem. O primeiro desequilíbrio que nós falamos ontem foi a dificuldade em se conectar com a vulnerabilidade. É que a mulher forte demais, que não pode ser fraca, que não pode demonstrar fraqueza, não pode demonstrar leveza. Ela vive em um estado de força constante, de resolver as coisas, de resolver os problemas. Ah, mas eu não tenho ninguém por mim. Tudo bem, estou dizendo que isso aqui é uma situação. Tá? Então você vive em um lugar onde você não pode demonstrar as suas emoções. Você tem que estar sempre na ação, na caça, no resolver dos problemas. Então a mulher que está com a sua polaridade masculina alta, ela está na atividade que deveria ser do homem. Então ela tem dificuldade em se conectar com a vulnerabilidade. Ele sempre fala da caça e aí eu gosto de perguntar, né? Principalmente se você é solteira. Quem está caçando quem? Já vai te ajudar a ver se você tem a energia masculina alta. E eu quero até mostrar assim, algo que com certeza foi uma ferida que eu carreguei. E não veio de algo tipo uma frustração, uma dor, um bloqueio, mas da desregularidade da minha casa. Meu pai bem passivo e minha mãe literalmente a hiena da casa. Então, e não só isso, meu temperamento também, ele agrega essa força, essa realização, esse constante movimento. Então, literalmente, a necessidade de controlar, só que é tudo inconsciente. A reclamação, a falação, sempre foi algo que marcou as minhas características e que eu não percebia. Então, eu posso falar com propriedade que eu tinha e ainda preciso estar em observação a respeito de ter a energia masculina alta. Então, a primeira disfunção é a dificuldade de se conectar com a vulnerabilidade. A segunda é a exaustão e a sobrecarga. Então, quando a mulher está vivendo com a sua energia ou a sua polaridade masculina em alta, ela está em um lugar de exaustão e sobrecarga. Ela assume responsabilidade sozinha, sentindo-se sempre no controle e vive sobrecarregada. Então, se você está na sobrecarga, na atividade, na polaridade masculina alta, você está sempre no controle, quer controlar, quer dirigir, quer conduzir, e você não consegue entregar essa rédea para o outro, você está vivendo na sua polaridade desequilibrada. Sua polaridade masculina está controlando, está no 12, está alta demais. E com isso vai trazer sobre você sobrecarga e peso, algo que não é para você natural, algo que você não deveria estar carregando. Então, a exaustão e a sobrecarga. Se você está exausta e sobrecarregada, possivelmente você está em um desequilíbrio nas suas polaridades. Né? O segundo e o terceiro. Vamos falar do terceiro agora, a terceira dor, né? O terceiro sintoma
quando essa mulher está com a sua polaridade masculina alta demais. Ela tem dificuldade nos seus relacionamentos. Tanto a mulher solteira, o homem solteiro, o casado, a mulher casada, é a mesma coisa. Então, ela pode, no caso da solteira, pode atrair parceiros passivos e sentir que precisa competir, ao invés de permitir ser cuidado. Então, você, mulher que está com a sua polaridade masculina em excesso, você vai emanar uma energia masculina, isso inconscientemente. Você vai estar atuando como um homem, na caça, para resolver os problemas, na resolução das coisas, no conquistar, no avançar. Não que a mulher não possa fazer isso, não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo os excessos, os excessos. Tem hora que você vai ter que operar nessa polaridade mesmo, em alta, na atividade, na conquista. Mas existe um agravante, você vai emanar uma energia masculina e vai atrair a que é solteira, ou que é solteiro, vai atrair a pessoa na polaridade errada, ela vai atrair um homem passivo. E a mulher que é da ação, da atividade, ela vai atrair uma pessoa que é omissa, passiva, inconscientemente. Não dá conta de cuidar de você. Vão entrar em um relacionamento, esse cara não vai conseguir cuidar de você, não vai conseguir suprir as suas necessidades, por quê? Ele é passivo. Ele está cuidar nem dele, na ele energia está procurando cuidar feminina, ele está querendo uma mãe. Ele está querendo uma mãe. dele. Você está entendendo o problema? Quando você está nessa polaridade masculina em desequilíbrio, você vai atrair um passivo. E depois, gente, o problema se instala, porque você vai querer que essa pessoa produza, cuide de você, faça o que precisa ser feito. Ele não vai conseguir, porque ele também está com o seu desequilíbrio. Ele está desequilibrado, ele está com a sua polaridade feminina alta e vai estar recuado. E deixa eu te perguntar, você acredita que essa questão do homem que conectou com essa mulher com a energia masculina alta e automaticamente ele está com a energia feminina alta e procurando ali alguém para cuidar dele, só que é tudo inconsciente, como que se manifesta? Na verdade, você vai ver ele frustrado. Não ele pensando assim, nossa, eu não consigo cuidar. Mas ele pensa, eu não dou conta de nada, ele vai ser essa pessoa que está muito na vítima e que não consegue cuidar. Você acha que... Você acredita, pode falar aqui pra gente, que o fato dele estar neste lugar ajuda a mulher a se tornar mais enjoada, mais reclamona? Sim, é consequente. Por quê? Você vai querer conquistar, extrair desse parceiro seu no grito. Você vai querer extrair dele o que você quer na pancada, na agressividade, no grito, no ser, às vezes, mal educada, atacar, falar palavras duras. Né? E consequentemente isso vai gerar um agravante. Ele vai recuar ainda mais. Ele vai afastar porque ele está no emotivo. Nossa, ele está no emotivo, ele está na polaridade feminina dele, elevada, ele está em desequilíbrio. Então ele vai estar emocional, ele vai estar emotivo demais. Aí quando você ataca, ele vai se fechar. Ele vai ficar calado, vai ficar quieto, escanteado. Então, se você está vivendo isso, o cara está quieto, calado, escanteado, depois de um tempo que você está exigindo, cobrando, resolve isso, faz isso, vai lá, você não faz, você não me ajuda, você não ajuda com as tarefas de casa, nós dois trabalhamos para fora, você não acha que vai quebrar a sua mão, e aí vai. Esse cara, por estar na polaridade feminina, ele vai se fechar, se trancar, vai gerar problemas em todas as esferas. E isso vai ter que forçar você mais. E automaticamente, se você tem que pôr mais força, sua energia masculina sobe mais. Vai subir mais e mais, gente. Ele vai favorecer cada dia mais sua energia masculina subir. E a pergunta que não quer calar é, isso tem como resolver? Tem. E nós vamos falar na live de amanhã. É na live de amanhã que nós vamos falar um pouco sobre como resolver essas situações. Amanhã, na live de amanhã, nós vamos trazer alguns remédios. O que pode ser feito para resolver isso aí. Vamos falar do quarto ponto? Quarto ponto, que quando a mulher está com a sua polaridade masculina, a energia masculina alta demais, o que acontece? Quarto ponto, ela gera uma desconexão com a feminilidade. Ela pode sentir dificuldade em expressar suavidade. Se você é uma pessoa, mulher no caso, estamos tratando aqui, que tem dificuldade de expressar suavidade, você tem dificuldade de expressar sensibilidade, ficando mais racional e prática, você está vivendo com a sua polaridade, energia masculina alta, tá? E você vai ter dificuldade em conectar com a sua feminilidade. E essa praticidade, gente, isso tem uma coisa assim, que às vezes tem bandeiras que defendem, mas eu sou mais criteriosa,
é a respeito da pessoa prática demais. Porque ela fica sem mimo. Sem ela tempero, fica né? sem tempero. É só, sem desse sal. jeito tá bom, isso aqui tá bom. Então, tudo que vai gerar um pouco mais de serviço, um pouco mais de detalhe, ela não consegue expandir a mente para compreender o quanto aquilo vai gerar resultado. Então, a casa dela é tudo prática, não tem beleza, não tem toque de mulher. E se a casa dela não tem toque de mulher, que dirá ela? Então, ela não gosta de cuidar de si, com certeza está sobrepeso, com certeza o cabelo não está bem cuidado, os dentes, o corpo, ela não tem aquela satisfação em se cuidar. Então, não há dinheiro para isso e, consequentemente, também o marido também não por estar na energia trocada, também não tem recurso para disponibilizar para cuidar de você. Então, não tem prazer para sair para comprar uma roupa, para comprar uma bolsa, para ir no cabeleireiro, para cuidar da casa, para colocar flores na casa. Então, a casa não tem vida, ela é prática, as coisas que ela faz é tudo objetiva. É exatamente isso. Gente, e qual é o natural? A mulher ser feminina. Qual é o natural? O homem ser mais firme, mais incisivo. Esse é o nosso drive natural, o nosso estado natural de criação. O que nós estamos falando para você aqui nada mais é que trazendo você à sua origem. Nós estamos trazendo você de volta ao seu lugar de origem, que o Criador nos fez para ser, né? As situações da vida, e hoje nós vamos falar um pouco das causas também, agora, né? Daqui a pouco, falar das causas do porquê isso acontece, né? Mas na verdade nós estamos fazendo o trabalho inverso. Nós estamos trazendo você de volta ao seu estado natural, né? O homem para o seu estado natural e a mulher para o seu estado natural. Para fazer funcionar, né? Para fazer funcionar, gente. Os problemas se instalam por causa das disfuncionalidades, né? Problema de relacionamento, problema sexual, né? No caso do solteiro, o cara não consegue se conectar com a mulher que queria, e a menina com o cara, consegue, né? E fica a troca de parceiros, a procura, trocando, gerando outro tipo de problema, porque aí entra a questão dos laços de alma, né? Entra a questão dos laços de alma que precisa ser desligado. Cada parceiro você, né, se envolve com a alma dele também, então é assunto para outro dia, né? Outra imersão, né? Então, preste atenção. Vamos trazer aqui porque eu quero falar da causa. Se você tiver alguma pergunta, pode colocar aí que a gente vai responder, para a gente interagir, para ver se você está compreendendo o assunto que a gente está trazendo aqui. Então, ele vai dar sequência aqui para a gente entrar nas causas. Outro ponto é a autossuficiência extrema. Essa mulher tem dificuldade em confiar, delegar, preferindo resolver tudo sozinha. Então, se você é uma mulher que tem autossuficiência extrema, você não consegue ajudar nada. Você não consegue delegar nada, melhor dizendo. Você não consegue confiar em ninguém. Ah, se eu não fizer, não fica bom. Ah, se não for eu para pôr a mão, não vai resolver. Oh my God. Tudo é eu. Oh my God. Tudo é eu tenho que fazer. As coléricas aí, gente. É eu. Se eu não fizer, nada sai. Se o homem não faz nada, esse povo não faz nada, é eu. Né? Você vai ver na imersão, gente. O que nós vamos arrumar com vocês lá, né? É eu que tenho que fazer, senão não sai. Se eu não pôr a mão, isso não resolve. E cansada. Né? E tá sobrecarregada, com isso aqui doendo, ó, com os ombros doloridos, isso aqui forte demais. Ranger os dentes, bruxismo, muito bruxismo. Aperta a mão, morde aqui as laterais. Unha sua, filha. Não tem, vigiar, né? Vai embora. Então ela é autossuficiente, ela está num estado extremo de autossuficiência. Tem dificuldade de confiar e delegar, preferindo resolver tudo sozinho. Então você está no estado de energia masculina elevado demais. Você está carregando o mundo nas suas costas. Você está carregando tudo nas costas. Filho, você estourar, né? A conta vai chegar. Sexto ponto, para a gente entrar na pauta da live de hoje. Você vive debaixo de uma pressão por resultados. Vive focado em metas, produtividade e desempenho, o que pode gerar ansiedade e frustração. Então a mulher, quando está na energia masculina demais, ela está na caça. Ela quer resultado, ela quer. Tem que ter, gente, tem que ter, mas na proporção certa, para não haver o desequilíbrio. Quando você está na operação de trabalho, vai ser necessário você ativar um pouco dessa energia, partir para cima, resolver tal. Mas depois você tem que voltar para o seu estado natural, para que não haja desequilíbrio, tá? Vamos falar do homem, né?
Então vamos falar aqui, só recapitular o que a gente falou ontem, dos pontos de frustração, das dores do homem com energia masculina baixa e energia feminina alta. Primeira dor, quando o homem está com a sua polaridade feminina em alta demais, não está em equilíbrio, não está no seu lugar de poder, não está no seu lugar de autoridade, de provedor, de cuidador, de caçador, macho alfa, líder, né? Cara quadrada, né? É o que eu falo, né? Brabeza. Primeiro, eu não estou falando de ser a pessoa sem delicado ou sem educação, não tem nada a ver com isso, tá? É homem, gente. Tá? Então... Mas volta lá, não é? Não estamos falando também sobre ser homem ou mulher, mas a característica nada dele. Sobre sexualidade, exato. Tá? Opção sexual, não é isso. Nós estamos falando sobre os drives natural, a naturalidade, comportamento, estado de vivência, tá? Primeira dor que acontece, esse cara quando está com a sua energia ou polaridade feminina alta demais e a masculina baixa, falta de direção e propósito. Ele vive perdido, ele vive perdido sem clareza sobre seus objetivos e sem motivação. O cara não tem motivação, ele não quer partir para cima, ele não quer resolver. Ele não tem motivação. Trabalho, casa, trabalho, básico. Só manutenção da vida, né, Elcio? Só manutenção da vida, e às vezes nem com ele mesmo. Né? Só com a manutenção básica da vida. Só isso. Né? Ele não tem motivação para agir e ele não tem clareza em seus objetivos. Ele fica o quê? Na omissão, ele recua, ele retrai. Ele vive mais retraído, mais recuado. Então, por quê? Ele vai ficar mais emotivo. Então o homem, quando ele fica mais na polaridade feminina, ele torna-se mais emotivo. Qualquer coisinha desequilibra ele. Qualquer coisinha vai desequilibrar o seu emocional. Tem medo de partir para cima no trabalho, tem medo de empreender, tem medo de dar um passo de fé para começar algo novo, sair do emprego e para um outro emprego. Por quê? Ele está sem motivação. Ele não tem garra, ele não tem produção. Por quê? Ele está na sua polaridade errada. O natural do homem é caça, é atividade, é ação, é produção, desafio, realização, conquista. Esse é nosso estado natural, tá? Gente, vamos abrir um parênteses aqui. Compartilhe a live. Se está sendo bom para você, se está fazendo sentido para você, se está te ajudando de alguma forma, esse conteúdo que nós estamos compartilhando com vocês, compartilha, nos ajude a chegar a mais pessoas, tá? A alcançar mais homens e mulheres. Segunda dor que acontece quando o cara está vivendo na sua polaridade feminina em excesso. Ele tem dificuldade de tomar decisões, ele hesita, ele procrastina, ele tem medo de errar, o que afeta a sua autoconfiança. E eu gostaria de falar um pouco sobre a autoconfiança do homem. Existe uma parte aí, né, dos amigos, dos colegas, dos homens, casados, solteiros, que ele está vivendo em um estado de falta de confiança. Eu estive nesse lugar um tempo. Quando você não tem confiança em si próprio, não tem confiança em você, você começa a ter alguns defeitos graves. Você começa a achar que o seu parceiro, a sua parceira, né, a sua parceira está te traindo. Você começa a achar que ela não gosta mais de você. Você começa a achar que as pessoas não gostam mais de você, que você não é bom o suficiente. Começa a achar chifre em cabeça de cavalo. Né? Isso lhe causa dores graves emocionais. Isso você perde o entusiasmo. Você para de querer lutar pela vida. Você acha que não é bom o suficiente. Você começa a viver frustrado, né? Começa a viver em um estado de frustração. Por quê? Você perdeu a autoconfiança, né? E começa a achar defeito em tudo e em todos, coisas que não existem. Aquele que é casado começa a prejudicar o relacionamento, porque você vai viver um estado de desconfiança. Você não tem confiança em si próprio, você vai projetar isso na sua